Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 7. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 12 e o 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 12 e o 13. No decorrer dessa mensagem nós vamos estar lendo outros textos. Amém, meus irmãos? Amém. Ao mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Amém, irmãos? Senhor, esta é a sua palavra. Em concordância com a oração que já foi feita nessa noite, nós pedimos a sua iluminação, Pai. Traz revelação para nós, mediante a exposição da sua palavra, Pai. Fala fortemente com a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Traga edificação, Pai, nesse lugar, em nome de Cristo. Irmãos, o tema de hoje, nós vamos falar sobre como viver com um marido incrédulo. E é o que diz aqui nessa passagem que nós lemos. Nós sabemos que, de modo geral, a maioria dos membros das igrejas são compostos por mulheres. As mulheres, elas se achegam ao evangelho mais rápido do que o marido. E é por isso que as mulheres são as que sofrem mais com relação ao cônjuge incrédulo. E Paulo separou para nós aqui uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso. Então, nós vamos reler novamente esse texto e depois nós vamos fazer algumas considerações aqui, tá bom? Amém? Então, você que é casada com um marido descrente, preste bastante atenção. Se você conhece alguém crente que é casado com incrédulo, seria bom que você ficasse bem atento nessa noite. Vamos ler novamente? Versículo 12 e o 13, diz assim: ao mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, ou seja, um homem que é casado com uma mulher ímpia, e esta mulher consente em morar com ele, então o que o marido deve fazer? O marido quem deve fazer? Não abandone a esposa descrente. Agora, o contrário, versículo 13: e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então serve para os dois, tanto para o marido que é casado com a mulher incrédula, quanto para a mulher crente que é casada com o marido incrédulo. Se ambos, tanto o marido incrédulo quanto a esposa incrédula, consente em viver com seu cônjuge crente, então o crente não pode abandonar o seu cônjuge descrente. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos a história da igreja, lá no seu início, nós vamos perceber que as mulheres tiveram um papel muito importante no ministério de Jesus. Elas estavam bem perto de Jesus o tempo todo. Isso é tão interessante que a Bíblia deixa bem claro para nós uma lista de mulheres, onde, por exemplo, Mateus, ele cita nomes de mulheres que seguiram a Jesus. Marcos também cita uma lista de mulheres que seguiram a Jesus, mas tanto Marcos quanto Mateus deixa bem claro que o número é bem maior do que aquela lista onde ele fala sobre alguns nomes. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, a irmã de Maria, não fala o nome, pelo menos na passagem de Mateus não tem o nome. Nós temos Maria Madalena e tantas outras mulheres que seguiram Jesus, estavam sempre perto de Jesus. Então, se havia muitas mulheres que seguiram a Jesus, a pergunta que cabe é: onde é que estava o marido dessas mulheres? Onde é que estavam eles? Essas mulheres elas eram tão fiéis a Jesus, que até mesmo na crucificação, não, muito antes, na trajetória até o Gólgota, lá estavam elas. Quando Cristo morreu, lá estavam elas. E quando Cristo ressuscitou, lá estavam elas. Elas quem? As mulheres.
estavam lá. Agora, onde é que estavam os maridos delas? Bom, seria especulação da nossa parte afirmar onde eles estavam. Com certeza, dentre essas mulheres havia alguma delas que com certeza o marido não era crente. Não era. Então, essa questão de mulher crente, marido descrente, é desde a época de Cristo, quando Cristo já estava aqui exercendo o seu ministério. E quando os apóstolos começam a plantar igrejas, pregar por aí, espalhar o evangelho a todo canto da terra, nós vamos encontrar esse problema também, de mulheres se convertendo primeiro do que o marido. Tanto que Paulo, ele separa um trecho aqui dessa carta para falar exatamente sobre essa questão. Porque havia muita gente, marido crente, mulher ímpia, o marido crente largando a esposa descrente e a mulher crente largando o marido por ser descrente. Então Paulo vê que há uma necessidade de falar sobre isso, de doutrinar a igreja sobre essa questão. E é por isso que nós escolhemos essa passagem de 1 Coríntios, do capítulo 7, 12 e 13. Vamos ler agora o versículo de número 14, por favor. Versículo de número 14, que diz assim: porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula, ela é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Nós vamos explicar um pouquinho na frente, irmãos, sobre essa questão do marido crente santificar a esposa descrente, a esposa crente santificar o marido descrente. Amém, irmãos? Agora veja bem, nós precisamos responder a uma pergunta: como nós podemos fazer isso? Como o marido crente santifica a esposa descrente? Como a esposa crente santifica o marido descrente? A Bíblia fala sobre isso. É possível fazer isso. Há muitos testemunhos que nós podemos encontrar por aí, de mulheres que se casaram com homens descrentes. Esses homens a perseguiram as suas esposas. Por exemplo, o meu sogro, ele não era crente, a minha sogra era crente, é hoje, e ele não era dono de bar, chegava bêbado em casa. Através da minha sogra, o meu sogro se converteu a Cristo. Isso é possível, meus irmãos. Isso é possível. Eu sei que cada caso é um caso. Eu não sei como é que é a sua relação com o seu marido ou com a sua esposa, mas eu sei que o Deus que transformou água em vinho, amém? Ele não mudou. Ele não mudou. Ele ainda continua sendo o mesmo. Na verdade, este foi o propósito pela qual Cristo fez esse grande milagre, e foi o primeiro milagre que ele realizou, um milagre de transformação. Tudo que Cristo fez aqui na terra, irmãos, ele fez como sinal do seu reino. Sinal do seu reino. Por exemplo, por que Cristo curou tantas pessoas naquela época? Por quê? Em alguns momentos, em alguns lugares, em algumas regiões, ele curava todos os enfermos. Mas havia lugares que ele curava apenas uma pessoa, embora havia muitos enfermos naquele local, mas ele escolhia curar apenas uma pessoa, como é o caso daquele paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia deixa bem claro que naquela região ali, em volta do tanque de Betesda, havia muitos, mas muitos enfermos. Cristo foi até lá apenas para curar um homem. Por quê? Tinha tanta gente doente ali, mas ele resolveu curar apenas um homem. Cristo ressuscitou pessoas. Quem crê que Cristo cura hoje e ressuscita pessoas hoje? Mas depende de quê para ele fazer isso? Depende apenas dele mesmo. Amém, irmãos? Não depende tanto da nossa fé. É um equívoco acreditarmos que Deus é refém da nossa fé. A nossa fé, irmãos, ela não está acima da vontade de Deus. É a vontade de Deus que está acima da nossa fé. A nossa fé, ela só dá certo quando ela está dentro do plano soberano de Deus. Vou exemplificar para vocês. O livro de Isaías, o profeta Isaías profetizou o nascimento de João Batista. Amém?
Malaquias também profetizou a vinda de João Batista. Então, o nascimento de João Batista era uma profecia antiga, de 500 anos, 700 anos antes de Cristo. O nascimento de João Batista já havia sido profetizado. Deus tinha que manifestar aquele profeta que prepararia o caminho para o seu filho. Coincidiu com um pedido de um pai que tinha uma mulher estéril. Quem? Zacarias. Zacarias queria um filho, ele pede um filho para Deus, mas a mulher dele é o quê? Não podia ter filho. E coincide exatamente com a época em que o profeta tinha que nascer. Então, Zacarias pede um filho, amém? Ele está pedindo a Deus um filho, e Deus dá o filho para Zacarias. Talvez Zacarias pensou que Deus só deu aquele filho para ele porque ele orou, amém? Talvez ele pensou isso, Deus me deu porque eu orei. Não, Deus te deu esse menino porque já fazia parte do plano soberano dele lá atrás. Você está entendendo isso, gente? A nossa fé está abaixo da vontade de Deus. Agora veja bem, para nossa oração ter poder, para nossa fé ter poder, tem que estar dentro de uma perspectiva bíblica, ou seja, dentro da vontade de Deus. Então, ao que diz respeito para nossa família e para nossa casa, qual é a vontade de Deus para a nossa família? Qual é a vontade de Deus para o teu cônjuge? Qual é a vontade de Deus para a sua esposa, para os seus filhos? Qual é? Salvação. Esta é a vontade de Deus. Deus, ele quer salvar o seu marido. Deus, ele quer salvar a sua esposa. Deus, ele quer salvar a sua casa inteira. Então, quando vocês oram, pedem para Deus: Deus, salva meu marido, salva minha esposa, salva minha família, você está pedindo de acordo com a vontade de Deus. Nós só não podemos dizer quando isso vai acontecer. Nós não podemos dizer. O que temos que fazer é continuar lutando pela conversão deles. E é aqui que entra o versículo 14. Vamos ler novamente? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, Deus vai estender aqui a bênção dele. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são. Então, por que é importante em uma família ter alguém crente? Por quê? Independente de quem seja, esposa, marido ou filho. Porque através daquela pessoa crente, Deus vai usar aquele crente naquela família para abençoar toda a casa. É isso que está escrito aqui. Por intermédio de você, mulher, por intermédio de você, homem, Deus, ele vai trabalhar na sua casa, para santificar a tua casa, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Então você tem que entender isso. Você tem que entender esse processo. Você tem que entender que você é um missionário. Deus te salvou para você ser um missionário. Onde? Na África? Talvez sim, talvez não. Deus te escolheu para ser um missionário dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, porque Deus quer te santificar a sua casa. Amém, irmãos? Deus quer trabalhar e santificar a sua casa. Agora veja bem, quando nós falamos sobre essa questão de marido crente, esposa descrente, esposa crente e marido descrente, nós precisamos analisar, irmãos, o que a Bíblia diz sobre aquelas pessoas que são solteiras, ou que são divorciadas, ou que são viúvas. Porque se você conversar com alguma esposa aqui, do marido descrente, você vai ver que ela sofre muito por isso. Se você conversar com um marido crente, que é marido de uma esposa descrente, você vai perceber que ele também sofre muito com isso. E quando nós falamos de crentes ou descrentes, irmãos, eu não estou falando apenas de gente que não tem carteira de membro, de gente que não se batizaram nas águas, de gente que não faz parte da vida da nossa igreja. Eu estou falando também de pessoas que são membros da igreja, participam da ceia do Senhor, mas têm atitude de gente ímpia. Há uma grande possibilidade de pessoas que participam da vida da igreja não serem crentes. Há uma grande possibilidade de um casal cristão, entre aspas, cristão, onde o marido que se diz crente tem atitude de ímpio, ou a mulher que se diz crente tem atitude
atitude de mulher ímpia. É possível. E isso já virou até uma coisa comum. Hoje o próprio governo, o governo do Brasil já reconhece isso, irmãos. Hoje o IBGE, acho que é IBGE, né? Que faz a pesquisa de população e tal. Tô certo? Na pesquisa já tem lá, religião. Aí coloca lá, evangélico? Sim. Praticante ou não praticante? Já tem isso lá. Você é evangélico? Sim, sou. Mas evangélico praticante ou não praticante? Existe evangélico não praticante? Meio estranho isso, né? Existe gente que está na vida da igreja de modo religioso. Não está na igreja por causa de Cristo. Não está na igreja por causa de Jesus. Não está na igreja por causa de salvação, vida eterna, relacionamento com Jesus. Não, está na igreja por causa de circunstâncias. É porque está passando um perrengue danado na vida, não é? Passando uma dor danada na vida. E como o discurso de muitas igrejas por aí, essa aqui não, mas o discurso de muitas igrejas por aí é: você que está sofrendo, vem para cá que você vai ter a sua bênção, sua vitória, seu milagre e tal, e assim por diante. E as pessoas vêm com essa perspectiva, e as pessoas vêm com esse foco, com esse objetivo de receber a cura, de receber a bênção, de receber o milagre, de receber a vitória, achando que fazendo isso estão agradando a Deus, estão verdadeiramente buscando a Deus, ou tendo compromisso com Deus, quando na verdade não estão. A motivação de estarmos aqui, você sabe o que é? É Cristo, tem que ser Cristo. Mas infelizmente hoje em dia não é assim não. Algumas pessoas estão participando da vida da igreja por causa de circunstâncias. Então não se engane, talvez a sua mulher se diz crente, mas é ainda uma ímpia. Talvez o seu marido abra a boca que diz que é crente, mas ele ainda é um ímpio, mesmo participando da vida da igreja. Por que eu digo isso? Porque embora essas pessoas cantem as nossas canções, digam glória a Deus, digam aleluia, carregam a Bíblia, não é? No cumprimento, aquele cumprimento, né, de crente, a paz do Senhor, não é? E isso é relativo, nós podemos fazer isso ou não. Apesar dessas pessoas fazerem isso, se tratam de gente inconversa, de gente que não foram convertidas ainda, de pessoas que ainda não nasceram de novo. É igual aquele ditado não, diz que é um testemunho, dizendo que uma criança, mais ou menos assim, chegou para o pastor e perguntou para o pastor se a família dele poderia morar na igreja. Pastor, minha família pode morar aqui na igreja? Não, pode não. Por que você está dizendo isso? Porque aqui na igreja o meu pai é uma benção, minha mãe é uma benção, mas em casa é um diabo lá dentro. Então assim, existe muito isso hoje, gente. Gente que na igreja é uma coisa, mas em casa é outra coisa. Então quando nós falamos desse texto aqui de marido incrédulo ou mulher incrédula, isso não diz respeito apenas a essas pessoas incrédulas nominalmente, né, que não participam de igreja nenhuma. Essa parte incrédula, marido incrédulo ou esposa incrédula, também pode atingir a pessoas que se acham crentes, mas não são. Eu já vi algumas pessoas casarem com crentes achando que ia ser uma maravilha, e a vida foi uma desgraça. Mas era crente. Como é que você achava? Como é que você analisa um crente? Só porque vem à igreja? Só porque carrega uma Bíblia? É crente só por causa disso? Cristianismo é muito mais do que vir à igreja. Cristianismo é mais do que cantar. Cristianismo é mais do que ouvir. Cristianismo é relacionamento diário com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E é impossível, irmãos, alguém andar com Jesus e permanecer do mesmo jeito. É impossível. Porque Cristo, ele acaba transformando aquela pessoa. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais transformados nós somos. E tem muita gente por aí se dizendo crente, mas não andam com Jesus. Então veja bem, vamos analisar aqui um texto, versículo 39, no mesmo capítulo. Olha só o que a Bíblia diz para evitar esse tipo de transtorno. Qual transtorno? De marido crente casado com a esposa descrente, esposa crente casada com marido descrente. Para que isso não ocorra, para que isso não aconteça, trazendo grandes prejuízos e sofrimento para uma família, Paulo, ele fala o seguinte aqui no versículo 39. Versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas, olha o final. Mas, repete, pode dizer. Mas somente onde? No Senhor. No
Senhor. É importante nós essa frase aqui, mas somente no Senhor. Vamos ler novamente? A mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido. Enquanto o marido está vivo, ela é ligada ao marido. Agora, existe algumas considerações que nós já fizemos sobre esse texto. Porque, por exemplo, tem gente que divorciou e o marido ou a esposa está viva, e essa pessoa acha que está em pecado porque o marido está vivo. E houve o divórcio. Nós aprendemos, acho que foi na semana passada, sobre isso, sobre o divórcio. Quando é que a Bíblia permite o divórcio? Quando há relações sexuais ilícitas. E o que é isso? Traição, adultério no casamento. Então, se houve traição, a Bíblia chama isso de relações sexuais ilícitas. Então, se houve, a pessoa está livre, né, para divorciar-se do cônjuge que o traiu. Então, a Bíblia orienta em 1 Coríntios 7:39 aos solteiros. Quantos solteiros tem aqui? Dá uma glória a Deus aí, pode ser baixinho, não tem problema não. Os solteiros aí, cadê? Dá uma glória a Deus aí, terrinha. Vocês não vão casar não, você está muito fraco. Casar não. É brincadeira, gente. Então, os solteiros, amém? Os divorciados e os viúvos, que ainda estão numa idade boa para casar, só podem casar no Senhor. Entendeu? Se você não quer sofrer na vida conjugal, na vida familiar, obedeça. Obedeça a quem? A Bíblia. Faça o que a Bíblia diz e dá certo. Se você não fizer o que a Bíblia diz, você vai dar errado. Vai dar tudo errado no seu casamento. Vai dar tudo errado. Você não pode acreditar que a sua vontade, o seu desejo, o seu querer é melhor do que a vontade de Deus. Você não pode crer nessa besteira de achar que o seu desejo é mais coerente, a sua vontade é mais coerente do que a vontade de Deus. Não caia nessa besteira. Não tente dar um jeitinho. Não, pastor, mas o cara, ele é ímpio, sabe, pastor? Mas aí a pessoa fica racionalizando, né? Não, pastor, a menina, ela não é crente não, mas sabe, ela é tão lindinha, pastor, ela é tão fofinha. Não caia nessa besteira, meu querido. Quando você casa e começar a dar problema no seu casamento, meu filho, você não quer nem saber se é bonitinho ou se é bonitinha. Isso nem vai passar pela tua cabeça. O bom mesmo é fazer o que está aqui. Onde? 1 Coríntios 7, no final do 39. Somente no... Isso significa o seguinte: casar com alguém dentro da fé comum que você tem no Senhor Jesus Cristo. Os solteiros que estão aqui, os divorciados que estão aqui, os viúvos que estão aqui, por favor, não se apaixonem, não amem ninguém que não ame o teu Salvador. Blinde o teu coração a respeito disso. Deixe o teu coração completamente blindado. Case com alguém que ame a Jesus mais do que você, que ame Jesus mais do que tudo nessa vida. Se você casar com alguém que ama a Deus, você vai ter um bom casamento, você vai ter uma boa família. Mas se você escolher qualquer um, você vai sofrer muito, mas muito mesmo, porque vai ser um jugo desigual. Aí, por exemplo, vou pegar exemplo, o marido ímpio e a mulher crente. Hoje em dia está tudo liberal, né? Aí o marido diz para os filhos: não, podem transar antes do casamento, não tem problema nenhum. Mas a mãe crente diz: não, só depois do casamento. Olha o conflito na cabeça dos filhos agora. O meu pai me libera, mas minha mãe pega no meu pé. Como nós já nascemos com a natureza pecaminosa, esse menino vai prender para o lado de quem? Do pai ou da mãe? Do pai, que é ímpio. E aí a mãe vai sofrer amargamente, porque não tem um apoio do pai para educar os filhos dentro de uma perspectiva bíblica. Não tem. Aí vai sofrer. Os solteiros que estão aqui, ou talvez algum divorciado, não sei se tem, acho que não, não é? Ou então os viúvos que querem casar novamente. Vocês querem isso para a vida de vocês? O pai incrédulo diz: festa, boate e badalada. A mãe crente diz: igreja.
Como é que educa os filhos desse jeito? Não dá. Tem que dar todo mundo juntinho. E é por isso que a Bíblia, ela é bem dura a esse respeito. A Bíblia, ela é implacável a esse respeito, onde a Bíblia diz que não há comunhão nenhuma entre trevas e luz, entre o fiel e infiel. Não tem como, gente. A vida já é difícil para um casal cristão, porque mesmo um casal sendo cristão, há algumas briguinhas, na verdade, aí. Não é não, Sidney? Tem. Quem disser que não tem, está mentindo. Tem. Se há lutas, não é? E alguns problemas dentro de um casamento cristão, onde são dois pecadores que resolveram se casar, se unir, se tornar os dois uma só carne, mesmo em um relacionamento assim, há conflitos. Imagine em um ambiente familiar, onde ambos ou um dos dois não tem esse temor de Deus. Pense sobre isso, analise sobre isso, porque muitas das questões, irmãos, quando a gente fala sobre família, às vezes quem resolve é Deus. Às vezes não há o que fazer, não é assim não? A gente fica perdido, e agora o que vai acontecer? Mas nós dobramos os nossos joelhos, amém, gente? Amém. Dobramos nossos joelhos, pedimos direção de Deus, orientação de Deus, e Deus vem com o Espírito Santo e pá, fala com o casal, e coloca as coisas em ordem, e começa a endireitar as coisas, e aquele amor que estava deixando de existir é renovado, amém? Renova. Crente que talvez abriu a boca e disse: vou separar, o Espírito Santo vem e diz: tu não vai separar coisa nenhuma. E é uma maravilha quando isso acontece. Quando em um casamento cristão a gente pensa que tudo acabou, não tem como mais prosseguir, Deus vem e diz: tem como prosseguir sim. E é uma bênção, irmãos, quando nós percebemos a mão de Deus no nosso relacionamento familiar. É uma bênção. É uma coisa gostosa, é uma coisa maravilhosa, quando Deus vem e aumenta o amor que nós temos pelo nosso cônjuge. Só Deus pode fazer isso. Então, se você não quer ter esse tipo de problema na sua vida, é bom você obedecer o que está aí no final do versículo 39 de 1 Coríntios capítulo 7. Case, porque casamento é coisa boa, gente. Casamento não é coisa ruim não. Quem diz que casamento é uma desgraça são os liberais, né? São esses ativistas homossexuais que tem por aí. Mas não é todos não. Olha o que eu disse: ativistas, ok? Casamento é coisa boa, é ou não é? Ou eu estou sozinho nesse negócio aí? Pelo amor de Deus, gente. É um bando de jovem abrindo a boca e dizendo: eu não vou casar. Eu não sei por que você fala isso, que não vai casar. Talvez você não tenha um exemplo bom dentro de casa. Talvez o teu pai e tua mãe é dois galos dentro de casa brigando. Mas isso não significa que todo casamento é igual ao do teu pai e da tua mãe. O seu casamento pode ser diferente do casamento do teu pai e da tua mãe. Pode ser melhor, pode ser mais saudável. Talvez o seu pai e sua mãe agem dessa forma porque não conhece a Bíblia do jeito que você conhece. Talvez o seu pai e sua mãe tenham esse tipo de atitude de arranca-rabo dentro de casa porque eles nunca tiveram alguém para orientar biblicamente o que é um casamento. É por isso que a igreja é uma bênção, não é verdade? Igreja que se aprende tudo, porque a Bíblia ensina tudo para nós. E quando nós estamos numa igreja bíblica como essa, onde se ensina a palavra, não é aquelas igrejas barolentas, zoadentas, que só prega 4 coisas, né? Cura, bênção, vitória, milagre. Não tem nem escola bíblica dominical. Aí os crentes, fica tudo aqueles crentes com mau testemunho, por quê? Porque não aprende Bíblia. Mas numa igreja onde se prioriza o ensino da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, se torna uma bênção na vida da igreja, na vida dos adultos, na vida dos idosos, na vida das mulheres, na vida dos homens, crianças, adolescentes, na vida de todo mundo. Porque a Bíblia, ela ensina todo mundo a viver. Olha que coisa boa aqui. Talvez você, mulher, está aí sofrendo com seu marido e nunca teve a chance, a oportunidade de falar as verdades para ele. Aí ele vem aqui para a igreja, Deus pega o pastor, usa o pastor para dar uns cajadinho nele. Não é verdade? Aí você fica assim, né, de cá, ó, tá vendo aí? É para tu, terrinha, é para tu, é para tu. Não é assim? Isso funciona, gente. Igreja é uma bênção. É uma bênção, é uma maravilha. Então a Bíblia, de acordo com essa passagem e também com outras aqui, não aprova o casamento de um solteiro crente, de um divorciado crente, de um viúvo crente com alguém que não seja crente. A Bíblia, ela não aprova de maneira nenhuma.
Meus irmãos, nós estamos aonde aqui? 1 Coríntios, né? Vamos para 2 Coríntios, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14, que diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Vai ter alguma? Pode haver alguma comunhão entre luz e trevas? Não pode haver, gente. Aí o versículo 15, Paulo fala mais o seguinte: que harmonia entre Cristo e o maligno? Tem alguma harmonia entre Cristo e o diabo? Nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo? Olha até onde Paulo vai. Olha as comparações que Paulo faz aqui, gente. Paulo faz essa comparação da união do crente com o incrédulo, usando o mesmo termo de Cristo para o maligno. São duas coisas opostas. Não vai dar. Não tem como. Não tem como esse casamento ser uma bênção com um jugo desigual. Para ser uma bênção, tem que ser a mesma fé, a mesma profissão de fé, o mesmo Deus. Amém, gente? Se você quer isso para a tua família, você que é solteiro, divorciado ou viúvo, case, mas somente no Senhor. Somente no Senhor. É isso que observamos aqui na Bíblia, e é isso que ela exige do crente. É uma exigência. Isso aqui, gente, não é uma sugestão não, viu? Isso aqui não é uma sugestão, é mandamento. É mandamento para a igreja. Não, um crente não pode casar com descrente de maneira nenhuma. Os jovens que estão aqui nessa noite, entendam isso. Isso aqui é mandamento. Não podem se casar com ímpio. Não podem namorar com ímpio. Não podem. Não devem. Por quê? Uma boa pergunta, né? Bom, de acordo com a teologia bíblica, quando a gente fala de teologia bíblica, o que é isso? É quando a gente pega um ensinamento bíblico, uma doutrina bíblica, e une essa doutrina com todas as doutrinas da Bíblia. É quando a gente pega um assunto bíblico e conecta, liga esse assunto bíblico a todos os assuntos da Bíblia. Por exemplo, qual é a centralidade da Bíblia? Qual é o tema principal da Bíblia? Jesus Cristo. Jesus é o tema central de Gênesis e Apocalipse. Quando nós lemos a Bíblia, como nós temos que ler a Bíblia? Canalizando todas as histórias da Bíblia através de uma teologia bíblica, na história maior. Por exemplo, se eu estou lendo sobre Davi e Golias, Golias não representa os meus problemas terrenos, como algumas igrejas fazem por aí. Aquele gigante Golias não tem nada a ver com os meus problemas terrenos. Porque não é assim que as pessoas fazem? Vamos fazer a campanha aqui. Qual é o tema da campanha? Derrubando o gigante. Alguém que já participou de uma campanha assim? Eu já participei. Me mandaram fazer um gigante com mais de 3 metros de altura. E eu desenhei um painelzão, Geus, e botei lá o Golias gigantão dentro da igreja, né? Fiz um desenho, botei lá, para derrubar o gigante e tal, aquela coisa toda. E é o gigante das finanças, é o gigante do desemprego, o gigante das enfermidades, e é tanto gigante. Quando na verdade aquele gigante, através da teologia bíblica, é uma coisa só. Golias representa o inimigo do povo de Deus no Antigo Testamento. Amém? Davi representa o ungido de Deus, o vencedor, o rei. No Novo Testamento, qual é o inimigo que nós temos no Novo Testamento? Nós temos 3 inimigos no Novo Testamento. 3, não é só um não, 3. Amém? Quais são eles? Nossa carne, o pecado e Satanás. 3 inimigos. Quem é o nosso ungido que veio para derrotar esses 3 inimigos que a igreja tem? Jesus Cristo, entendeu? Através da teologia bíblica, nós pegamos a história de Davi e Golias e canalizamos ela ao Evangelho. É assim que temos que ler a Escritura. Então, dentro dessa teologia bíblica, irmãos, nós temos que analisar essa passagem aqui. Qual passagem? Eu pedi para vocês abrirem aonde? 6:14.
Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre o quê? Pode haver? Não pode haver. Agora veja bem, dentro dessa teologia bíblica, o crente não pode casar com o descrente, por quê? Porque vai enfraquecer. Crente que casa com descrente se enfraquece espiritualmente. Sabia disso? Enfraquece. Agora casa com uma mulher crente para tu ver. Casa com o homem de Deus para tu ver. Ah, meu irmão, o negócio vai ser gostoso, viu? Porque quando um cai, o outro levanta. Fica de pé, rapaz. Oxe, que cara é esse, meu filho? Hein, meu amor? Não, vou orar por você. Aqui mesmo nós temos exemplos assim, de mulheres que oram pelos seus maridos, amém? Quantas mulheres tem aqui que oram pelo marido? Se você não tem o costume de orar pelo seu marido, assista o filme. Assista o filme Quarto de Guerra. É uma beleza aquele filme. Uma beleza. Aí tinha um rapaz aqui da igreja, casado com uma das nossas irmãs aqui da igreja, e ele estava todo borocochozinho. Todo borocochô. A irmã veio, pegou essa irmã, a esposa, pela orelha. Claro que não é de modo literal, né, gente? Pegou pela orelha e falou: filhinha, tu tá vendo como é que tá seu marido, não é? É o quê? Tu tá orando por ele? Seu marido tá bem não, terra. Aí a irmã foi para onde? Pro joelho. E eu quero ver as coisas não dar certo no joelho, amém, irmãos? Funciona, dá certo, Deus faz, Deus realiza, principalmente quando é para o bem do cônjuge. Então, casar com descrente, a Bíblia pede que nós não façamos isso para evitar o quê? Evitar o nosso enfraquecimento espiritual. O crente já passa por lutas diárias, não é verdade? Lutamos diariamente contra a nossa carne, contra o pecado e contra o diabo. É uma luta terrível que nós passamos todo dia. Agora imagine, nós chegamos em casa e encontramos uma esposa descrente, que não nos entende, que não nos compreende. Onde é que vai parar essa luta? Vai ser difícil, irmãos. Mas quando nós passamos o dia inteiro lutando contra a nossa carne, lutando contra o pecado, contra o diabo, e nós chegamos em casa e encontramos uma esposa cheia do Espírito Santo. Pense. Você chega em casa e encontra o marido cheio do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, a carne perde a guerra, o pecado perde a guerra, e o diabo também é derrotado. Gente, é por isso que a Bíblia diz: não case com gente incrédula. Por que Deus está fazendo isso? Ele está sendo arbitrário? Não, Deus está sendo zeloso e cuidadoso e amoroso para com a tua vida. Deus que é o ser supremo, Deus que tem um atributo altíssimo. Porque Deus, ele é altíssimo? Porque ele está no mais alto lugar. Não tem nada acima de Deus. O que existe acima de Deus? Deus é tão misterioso, Deus é tão transcendente, que pensarmos no quanto Deus é alto, altíssimo, e não há nada acima de Deus, nossa mente parece que entra em parafuso. É melhor crer pela fé mesmo, porque não dá para pensar sobre isso. Deus, ele vê além de você. Amém, meus irmãos? Então deixa Deus tomar as decisões por você. E a decisão que Deus já tomou para os seus filhos crentes é essa: não case com gente ímpia. Você vai sofrer, e eu não quero que você sofra. Você vai enfraquecer, e eu não quero que você enfraqueça. Case com alguém que me ame, que me adora, que me obedece, e você vai ser feliz no seu casamento. Pode crer nisso aí, irmão. Você vai ser feliz no seu casamento. Amém, gente? O segundo problema de casar com gente descrente é que o nosso compromisso e a nossa integridade cristã também serão abalados. O nosso compromisso com Deus fica abalado, porque a mulher quer vir para a igreja e o marido fica impedindo. A mulher quer servir a Deus, mas o marido: não, você vai para a igreja? Não. A mulher está lá numa sede danada de estar na igreja, de buscar Deus, e o marido parece que está sendo usado pelo cão, pelo diabo, porque só pode, né, gente? É coisa do diabo isso aí. Não, você não vai para a igreja não. É melhor ela ir para a igreja ou ir para a rua? É melhor ela ir para a igreja ou ficar batendo papo na casa dos outros? Eu não entendo esses maridos, entendeu? Na verdade eu entendo. Desculpa aí, mas tem um dedo do cão ali. Qual é o problema de uma mulher vir à igreja?
Me diga, qual o problema? Porque qual é a razão de um marido proibir sua esposa de estar na igreja? Só o diabo quer impedir alguém de estar na igreja. Não é verdade isso? Veja os prejuízos, os problemas. Vai atrapalhar o crescimento espiritual daquele crente ou daquela crente. Vai atrapalhar. Para que isso não ocorra, o que a Bíblia diz? Case, mas somente no Senhor. Que coisa. Irmãos, nós íamos para a igreja junto com o nosso cônjuge, não é verdade? E vem todo mundo junto, vem a família, bota todo mundo dentro do carro, bora, vamos para a igreja, e bota os meninos, tudo, né? Enche o carro de menino e bora para a igreja. Coisa boa você ter uma família que sirva a Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Você olha para a esposa, está lá a esposa orando, oh glória, aleluia. Falou, oh, meu Deus, que bom, que esposa maravilhosa, meu Deus, está ali te buscando. E você olha para o marido, está lá o marido também dedicado a Deus. Você olha para os filhos vão embora, né? Está meio lá, meio cá, não é? Está meio ligadão aí nessa internet, no joguinho e tal, mas está aprendendo, está assimilando, glória a Deus, aleluia. Uma vez eu falei um palavrão dentro do meu carro, o cara passou na minha frente, e aí de supetão eu falei uma palavra que não devia falar. E o meu menino, eu acho que Raniel tinha quantos anos? Raniel tem 9. Ele era muito novinho. Raniel me exortou na hora. Ele usou Efésios, quanto foi, amor? Efésios quanto? 4:26, né? Efésios 4:6, Raniel de cara falou, Efésios 4:6, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele não falou torpe não, falou feia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra feia. E ele citou o texto, e eu falei, ai meu Deus do céu. Que bom, que gostoso receber uma exortação bíblica do filho. Isso é uma bênção na vida da família, gente, amém? É isso que Deus quer para a nossa família, é isso que Deus quer para o nosso casamento. E é por isso que a Bíblia diz, não case não, não case com gente incrédula não, você vai sofrer. Então é isso o que a Bíblia exige. Vamos voltar aqui para 1 Coríntios, nós estamos na segunda carta, né? Versículo 12, 7:12. Olha que coisa interessante aqui no versículo 12, irmãos. Ao mais digo eu, não o Senhor. Então quem é que está dizendo aqui? Paulo. E ele diz, ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esse consente em morar com ele, não abandone. Porque Paulo diz assim, ao mais digo eu, não o Senhor. Alguns entendem que ele está falando algo dele mesmo, não é algo que foi inspirado por Deus. Alguns acham que Paulo está falando de algo que não tem tanta autoridade, porque ele está falando dele mesmo. Não é isso não, gente. Paulo está dizendo, ao mais digo eu, não o Senhor. Porque se você analisar tudo que Cristo falou sobre casamento, Cristo só falou sobre casamento crente. Cristo nunca falou desse assunto de casamento de crente com descrente. Cristo nunca falou sobre isso. Cristo só se referia ao casamento entre crentes. Como tem que ser o casamento entre crentes? Mas agora Paulo está recebendo uma revelação nova, a tratar de um assunto ou de um problema novo que está surgindo na vida da igreja, e que Cristo nunca havia falado sobre esse problema. Portanto ele está dizendo, eu vou falar agora sobre isso. Não é algo sem autoridade, pelo contrário, é algo que tem muita autoridade, e que está vindo por intermédio de Paulo. Jesus falou sobre relação conjugal de crente com crente, mas surge um problema novo na vida da igreja, onde crentes estavam se casando com descrentes. Então Paulo diz assim, ao mais digo eu, não Senhor. Jesus não falou sobre isso, mas Jesus agora está falando sobre isso, através de quem? Do apóstolo Paulo. Jesus vai tratar desse assunto na vida da igreja através de Paulo. É por isso que Paulo diz, ao mais digo eu, não o Senhor. Amém, gente? Então Paulo não está falando aqui de algo sem autoridade não. Ele está falando de algo de autoridade, ele está falando de mandamento, ele está doutrinando a igreja de um assunto novo que está surgindo na vida da igreja. Jesus, através do Espírito Santo, está inspirando Paulo a tratar desse assunto. Então Jesus ele não focalizou esses assuntos matrimoniais,
mas Paulo ele focalizou. E de maneira soberana, Jesus está falando por intermédio de Paulo. E nós temos aqui o outro texto de versículo 13, onde Paulo ele vai trabalhar um pouquinho mais. Então o mandamento aqui é claro. O mandamento de 1 Coríntios 7, 12, 13, 14, né, até os versículos que se seguem aí, o mandamento é muito, muito claro mesmo. Cônjuge incrédulo deseja continuar o casamento, o cônjuge crente não pode abandonar o seu cônjuge incrédulo. Entendeu? Você está casado com um marido descrente, mas ele não te impede de servir a Deus, ele não te impede de orar, ele não te impede de vir à igreja, ele até te incentiva. Quando você não vem à igreja, ele fica assim: pô, por que você não foi à igreja? Você não pode abandonar esse homem. Se você é casada com uma mulher descrente, ela está lá no bar enchendo a cara, não é? Mas ela não te impede de servir a Deus, então você não pode abandonar essa mulher. Olha só, gente, Paulo diz aqui no versículo 14, olha o que ele diz no versículo 14: porque o marido incrédulo, ele é santificado como? Como o marido incrédulo é santificado? Como? Está descrito aí: no convívio da esposa crente. Como pode o marido descrente ser santificado? Através do convívio da esposa crente. E a esposa incrédula é santificada como? No convívio do marido crente. Então ambos aí, tanto o marido que é incrédulo quanto a esposa incrédula, casado com crentes, eles são santificados através do convívio. E aí a bênção aqui vai se estender também para os filhos. Não é só o marido, não é só a esposa, os filhos também. Olha o que diz no final, vamos ler no final: de outra sorte os vossos filhos seriam o quê? Porém agora são o quê? O que isso quer dizer aqui? Qual é o mistério que Paulo está trabalhando aqui? Bom, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte para a igreja: que a presença de um cônjuge cristão numa família ímpia, isto significa que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão presentes naquela casa, porque tem um crente ali. Entendeu o mistério agora aí? Deus vai estar lá, Jesus vai estar lá, o Espírito Santo vai estar lá, porque tem um crente lá dentro. Olha que coisa maravilhosa. Tem um crente lá dentro. E Deus só precisa ter um crente lá dentro. Gente, se você estudar a história dos grandes avivamentos que aconteceu no mundo, não aconteceu com um bando de gente, não. Milhares de pessoas orando, não. Quando nós estudamos os grandes avivamentos do passado, da história da igreja, é incrível como esses crentes de hoje não sabem nada da história da igreja. A igreja tem mais de 2000 anos de existência e os cristãos de hoje não sabem nada, quase nada da história da igreja. Você vai ver, você vai observar que os grandes avivamentos aconteceram através de uma pessoa ou duas no máximo. Foi uma pessoa que resolveu orar, uma pessoa que resolveu buscar Deus, que se juntou com outra pessoa, e aqueles dois foi buscando. Daqui a pouco atingiu a vizinhança, atingiu os amigos, daqui a pouco atingiu a igreja, atingiu o bairro, atingiu a cidade, e o negócio pegou fogo, e se incendiou, e se espalhou. É algo tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Deus só precisa de você, amém? Não, pastor, se o senhor for lá em casa no reteté de Jeová, se o senhor for, não. Deus tem você, Deus conta com você. Deus pode e Ele quer trabalhar através de você. Deus não precisa de muita gente, só precisa. Você é suficiente para Deus. Se Ele alcançou você, Ele pode e Ele quer alcançar também o seu cônjuge e os seus filhos. Então, em outras palavras, quando Paulo está dizendo que o marido é santificado no convívio da esposa, não está dizendo que quando o cônjuge se converte, automaticamente Deus salva o marido. Não é isso não. Não quer dizer isso não. Deus está dizendo que quando um cônjuge tem um encontro com ele, essa pessoa se torna o acesso dessa família perdida com Deus.
É a ponte, entendeu? Quem é a ponte? Você é a ponte. Você é a ponte. Enquanto lá na sua casa não tinha ninguém para interceder por eles, agora você vai interceder. Enquanto lá na sua casa não tinha ninguém para apresentar o evangelho, agora Deus tem você. Enquanto lá na sua casa o diabo imperava, reinava, agora ele encontrou alguém cheio do Espírito Santo para dar um jeito lá. Minha família era toda perdida. Veio minha avózinha de 80 e poucos anos, todos os anos para a Bahia. Ela saía de São Paulo e vinha para a Bahia aqui, só para pregar. Uma velhinha, gente, uma velhinha pequenininha, minha avó, cabocla, descendente de índio, pequenininha. E ela pregava. Olha o que aconteceu com a família foi toda se convertendo, alguns foram se tornando pastores, outras se tornando missionárias, e aí está uma bênção a minha casa hoje. Glória a Deus. Esse é o plano de Deus para a sua casa, meus irmãos. Vamos analisar o versículo 15 e 16 para encerrar. Versículo 15 e 16. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tal caso não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Veja bem, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de uma situação diferente agora. Primeiro, no versículo 12 e o 13 e o 14, Paulo está falando, se o descrente consente com a sua fé, não te atrapalha, então não abandone. Mas agora ele vai falar de uma situação diferente. Ele está dizendo o seguinte: mas se o descrente quiser se apartar de você, você está livre para divorciar, você está livre para ficar em paz com Deus. Mas se o descrente não quiser, a atitude, a decisão de separação, de divórcio, não tem que vir do crente, tem que vir do descrente, entendeu? Tem que vir do descrente. O descrente não querendo mais, porque agora você gosta de outras coisas, você prioriza outras coisas, ele quer comer água, quer te levar para o forró, e você não quer ir para o forró, e aí não vai dar certo, ele diz, não lhe amo mais, porque você não gosta de fazer mais as coisas comigo, e é melhor arranjar outra pessoa para a minha vida, para me acompanhar. Ai meu filho, ai minha filha, e não tem jeito mais não, aí só Deus mesmo, né? Então Paulo está dizendo, se isso acontecer, se o descrente te abandonar, você está livre para casar com outra pessoa. Amém, gente? Agora, voltando para o versículo 12 até o 14, irmãos. Caso esse cônjuge ainda queira ficar contigo, o que nós devemos fazer como crente? Continuar. Essa é a perspectiva predominante que tem que estar no coração do crente. Do crente. No coração do cônjuge cristão. E a pergunta que surge é essa: se o meu marido é descrente, se a minha esposa é descrente, e eu devo continuar casado, eu devo continuar casado com esse descrente, porque através da minha vida Deus pode santificar eles. Como, de modo prático, olha o que eu estou falando aqui para vocês, como de modo prático, uma mulher crente pode santificar o marido descrente, ou ganhar o marido descrente? Como? De que jeito? De que maneira? Porque esta é a luta e o sofrimento de muitas mulheres cristãs hoje. Veja que desde a época de Paulo, são as mulheres que sofrem mais com isso do que os homens. Olha quantas mulheres tem aqui, olha quantos homens tem aqui. Tem muito mais mulheres do que homens aqui. Muito mais, muito mais. Caso a mulher decida ganhar o seu marido, o que ela deve fazer para ganhar o seu marido? Ou o que o marido deve fazer para ganhar a sua esposa? E aí, deixa para a semana que vem ou eu falo hoje? E aí, pastor, eu estou com meu marido lá e aquele homem é um bicho dentro de casa. O que eu faço para ganhar aquele homem? Vamos deixar para a semana que vem, gente? Então tá bom, vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro 3, versículo 1. Muitas mulheres, ela quer fazer tudo para ganhar o marido, menos isso aqui. Pastor, me pede qualquer coisa, mas isso aqui não. Aí é por isso que você está como está com seu marido, terra. Porque você quer fazer o que você quer. Você não quer fazer o que a Bíblia manda. Para dar certo, tem que fazer o que a Bíblia diz, não o que você acha, não o que é mais conveniente para você. Não temos que fazer nada por conveniência. Temos que fazer tudo pela palavra de Deus.
E o que a Bíblia diz aqui? 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós o quê? Submissa a vosso próprio marido. Agora, olha que coisa maravilhosa. Para quê? Se ele ainda não obedece à palavra, qual palavra? De Deus, só pode, é óbvio, né? De Deus. Seja ganho como? Sem palavra. Meu Deus do céu. É possível, pastor, um homem ser ganho sem palavra alguma? De acordo com a Bíblia, sim. É possível. Por meio de quê? Aí pronto, aí vem o como. Olha só. Por meio, no final do versículo 1, por meio do procedimento de quem? Da esposa. Como uma mulher crente ganha o marido descrente? Através do seu comportamento, através do seu testemunho. É assim que uma mulher crente ganha o marido descrente, com o seu comportamento. Mas ela não quer crer nisso. Ela quer abrir a boca, ela quer falar, ela quer teimar com o marido, ela quer chatear o marido, ela quer ferrear a mente do marido. E aí o marido fica tiririca, que homem não gosta dessas coisas, eu já vou logo avisar. Homem não gosta disso não. Homem não gosta que mulher fica ferreando a mente dele não. Tem momento, mulher, que você tem que calar. Você se cala, ou então a coisa vai ficar ruim. Mas ela quer ganhar o marido como? Pregando. Olha, homem, por que tu não vai para a igreja, homem? Por que tu não vai para a igreja? O pastor pregou lá, falou isso. E era tudo para tu, homem. Tu tinha que estar lá, tu não ouviu nada que o pastor disse, não. Por isso que tu fica com essa desgrama toda aqui dentro de casa. É assim ou não é? É. Tu acha que o homem gosta disso? Tu acha que ele vai lhe ouvir só porque tu está falando essas verdades assim? Não ouve. Ó, não ouve, não dá certo. Você tem que fazer o que está na Bíblia. Faça o que está na Bíblia que dá certo. E é o que? A ênfase nessa passagem aqui, ela é colocada em quê? No comportamento da esposa. Essa é a ênfase da passagem. Para ganhar o marido, Pedro, o grande apóstolo Pedro, ele coloca a ênfase no comportamento da esposa. Gente, eu gostei disso demais. Gostei demais. Então veja bem, os 6 primeiros versículos aqui dessa passagem de Pedro, porque ele vai falar isso até no versículo 9, ele vai trabalhar isso até no versículo 9, ele vai falar do versículo 2 até o 6, ele vai falar um pouquinho mais. No versículo 7 ele dá uma palavrinha para os maridos, e depois no versículo 8 e 9 ele conclui, ele resume, ele finaliza. Mas os primeiros versículos aqui, os primeiros 6 versículos aqui, o apóstolo Pedro, ele apresenta de modo especial diretrizes claras para a mulher. Pedro trabalha aqui de modo claro para quê? Para a mulherada. Porque as mulheres sofrem mais com isso do que os homens. Os homens, para se chegar ao evangelho, é mais difícil do que as mulheres. Então Deus sabe que as mulheres sofrem muito com isso. Com o quê? De ter um marido que não é crente, de ter um marido que não quer vir para a igreja com ela. Então Deus, ele, de modo soberano, ele trabalha através dos seus maiores apóstolos, para dizer para as mulheres, para dar uma diretriz para as mulheres, de como elas podem ganhar os seus maridos. E a Bíblia resume em uma coisa muito simples: comportamento, procedimento, testemunho. Testemunho. A esposa do crente no lar, ali no lar, lidando com o marido. Deixa eu encerrar com a frase de um grande teólogo chamado J. Adams. Ele disse o seguinte: olha o que ele diz: o marido incrédulo rejeita a pregação da esposa crente quando a mesma não faz menor tentativa de melhorar sua maneira de viver. É isso que J. Adams disse. O marido incrédulo, ele rejeita a pregação da esposa crente quando a mesma não faz a menor tentativa de melhorar sua maneira de viver. O homem, ele pode rejeitar o evangelho, pode rejeitar um bocado de coisa, mas ele não rejeita uma esposa encantadora, não. Homem rejeita qualquer desgrama que aparecer, mas uma mulher encantadora ele não rejeita, porque é isso que o homem quer.
Ele não quer ter uma bruxa dentro de casa. Ele quer ter uma mulher encantadora dentro de casa. E quando a mulher se comporta assim, tem essas atitudes de encantos com o marido se derrete todinho, fica apaixonadão. E quando a mulher diz assim: amorzinho, bora na igreja? Ele: embora, minha linda, embora, minha princesa. Porque os encantos da mulher, gente, é uma coisa terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Amém? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui nessa noite. Da certo, semana que vem tem mais. Vamos ficar em pé, vamos encerrar.